Agora tudo mudou em Ruptura. Chegamos finalmente no penúltimo episódio da segunda temporada de Ruptura, The After Hours. Esse é um episódio que eu tava esperando muito, não só porque é o penúltimo da temporada, então ele vai ser uma coisa mais catártica, vai ser algo gigantesco pra preparar a gente pro último episódio, que provavelmente vai ser algo tão chocante ou talvez até mais do que o que aconteceu na primeira temporada. Mas eu também tava muito ansioso pra ele, pra descobrir qual que era a conexão que o título tinha com a série. Eu tinha uma teoria anteriormente e depois o próprio Ben Stiller confirmou nas redes sociais, e o pessoal começou a comentar também, e eu fiquei, será que eles vão levar literalmente essa referência? Então daqui a pouco eu vou falar dela. Depois dos dois últimos episódios que foram mais focados em personagem, eram estudos de personagem, um deles sobre a Gemma e um sobre a Cobell, a gente volta para os núcleos dramáticos principais do Andar de Ruptura. Então eu vou fazer aqui a mesma estrutura que geralmente eu faço pelos episódios, focando em cada personagem, cada arco isolado. Começando pelo Dylan. O Dylan George descobriu que a Gretchen beijou o Dylan G e o coitado do Dylan interno pediu a mão da própria mulher em casamento. Na cena que a Gretchen revela pro Dylan que beijou a sua versão interna, a gente consegue ver finalmente o uniforme dela sem aquele casacão gigante, e você percebe ali no uniforme dela que tem o número 911 ou 911, que é o número de emergência nos Estados Unidos. Isso quer dizer que ela provavelmente trabalha para a polícia ou para os bombeiros ou para alguma coisa que necessite de um atendimento de emergência bem rápido. É óbvio que o Dylan deu essa notícia que a sua esposa beijou sua própria versão interna na Lumon, então ele sai de casa bem nervoso, ameaçando sair do trabalho, o que faria com que o Dylan interno parasse de existir. Isso faz com que a Gretchen visite o Dylan G e avise para ele que eles não podem mais se ver. Essas visitas vão ter que parar, senão quem vai sofrer é o próprio Dylan. E aí a gente tem um momento que ao mesmo tempo é bem fofo, mas também bem triste e melancólico, onde o Dylan pede a mão da própria esposa em casamento. E é muito fofo ver aqui que o Dylan G é muito fã da Taylor Swift, confirmando que não importa se ele tem coisas brilhantes, a Gretchen vai gostar dele mesmo que ele ofereça um anel de papel para ela. Ela vai embora e isso faz com que o coitadinho do Dylan fique tão depressivo a ponto de pedir demissão. Mas antes dele realmente assinar a papelada com o Milchick, ele tem uma conversa bem rápida com a Halle, e é muito interessante notar nessa dinâmica que os dois têm opiniões completamente contrastantes sobre como devemos representar os internos e os externos. Enquanto o Dylan vê os Innis e os Auris como a mesma pessoa, a Halle na verdade vê os dois como duas identidades completamente diferentes. Mas a conversa entre os dois infelizmente não ajuda em nada, porque o Dylan decide que vai mesmo se demitir, ele vai falar com o Milchick diz que está decepcionado e até a senhorita Huang pede desculpas para ele, dizendo que poderia ter tratado ele melhor e acomodado ele mais. Essa mudança de atitude da senhorita Huang é muito interessante de ver, talvez por conta das mudanças que acontecem com ela nesse mesmo episódio, mas é engraçado lembrar que não faz nem 4 ou 5 episódios que ela tava falando isso aqui. You shouldn't let them have a funeral. It makes them feel like people. E por falar nela, a gente descobre que esse é o último dia da senhorita Huang trabalhando na Lumon, porque ela vai finalmente terminar esse estágio para poder seguir em novas missões. Nessa cena a gente recebe um monte de novas informações, uma delas sendo o nome da senhorita Huang. Nós descobrimos que o nome dela é Eustace Wang. E agora que ela se formou, ela vai ser enviada para o local chamado Centro de Empatia Gunnel Egan. O que de novo traz pra gente mais um Egan que a gente não conhecia. Essa temporada a gente já conheceu o Dieter Egan, agora tem esse tal de Gunnel Egan. Será que ele é real? Será que ele é inventado? Até agora eu não confio nem no Dieter, imagina isso aí. Você vê que ela também recebe o seu troféu idêntico ao que a Cobell recebeu quando ela se formou, que é a cabeça do Jamie Egan, e lá embaixo, além do nome dela, a gente vê que ela tá no ano da visão, Year of Vision. Se você lembra no último episódio ou se você assistiu a nossa live, já foi estabelecido aqui na série que os Egan separam os anos de acordo com cada característica dos 9 princípios da Lumon. Enquanto a Cobell se formou no ano de Wiles, a senhorita Wang se formou no ano de Vision, que é o mesmo ano que a Cissy, a tia da Cobell, se formou. Isso mostra que talvez o jeito que eles tratem o calendário seja um pouco parecido com o calendário chinês, onde eles têm, por exemplo, o ano do macaco, o ano do cachorro. Mas a parte mais bizarra dessa cena é uma coisa que me deixou por horas pesquisando, que é o local em que eles vão mandar a senhorita Wang agora. O Milchick diz que esse centro de empatia fica num local chamado
Svalbard. Esse é um local lá no Ártico da Noruega, muito conhecido por ter vários ursos e baleias gigantes. Porém, quando você pesquisa imagens desse local no Google, a coisa mais estranha que aparece é uma instalação tecnológica chamada Seeds Vault, que seria traduzido como um depósito de sementes. E ele é, como o próprio nome diz, esse local isolado do resto do mundo, onde eles aparentemente preservam várias sementes de frutos e árvores de diversos países do mundo inteiro. Até aí tudo bem, parece ser uma ideia ambientalista bem interessante. O curioso é que esse local é envolvido em várias teorias da conspiração, o que ao longo dessa temporada inteira a gente já viu várias. Muita gente que acredita nessa teoria da conspiração acha que esse local na verdade é uma fachada, porque na verdade ele seria um bunker feito exclusivamente para bilionários, que serviria para ajudar eles no caso de uma catástrofe global. Ou seja, o fim do mundo. E se você quiser entender melhor como funciona esse depósito, a própria equipe do laboratório criou um tour guiado virtual, onde você pode entrar e descobrir melhor como que funciona o interior desse depósito de sementes. Eu visitei o site e filmei alguns trechos que eu estou colocando aí na tela. Então, quando você entra no local, eles têm um corredor gigantesco onde eles levam essas sementes, e depois, quando eles chegam numa seção chamada Catedral, os funcionários separam as sementes e colocam no depósito específico. Até o momento, existem 3 depósitos dentro desse grande laboratório. Agora, será que essa teoria da conspiração de que realmente é um grande bunker para bilionário e tudo mais? Olha, eu nunca duvido de nada envolvendo bilionário, ainda mais esse local parece tão sem vida para guardar exatamente sementes. Então, eu não sei se de repente esse é o local ideal para guardar elas, eu não entendo de biologia, então eu não sei. Enquanto isso, voltando para o prédio da Lumon, a gente vê que o Dr. Mauer está de novo vigiando a Gemma, observando ela, mas parece que ela não está fazendo nada de novo. E outra coisa que parece não estar se movendo são os números do projeto Cole Harbour. O projeto ainda está travado em 96%, então o Dr. Mauer avisa o Drummond que acaba indo tirar satisfações com o coitado do Sr. Milchick, que já tá sofrendo demais. Agora que nós temos o Mark sumido, o Irving demitido e o Dylan também querendo pedir as contas, o Sr. Drummond já tá impaciente e ele exige que o Sr. Milchick peça desculpas por todos os problemas que ele causou. E é nessa hora que a gente tem um dos momentos mais satisfatórios da série inteira e uma das melhores cenas do Sr. Milchick, quando ele basicamente manda o Sr. Drummond para aquele lugar e ele não é nem um pouco sutil sobre o assunto. Devour feculence. It means eat shit, Mr. Drummond. Eat shit, Mr. Drummond. Eu sei que eu falei no episódio da Gemma que eu não ia torcer mais pro Milchick, mas tá difícil, essa série tá querendo me fazer torcer pra esse homem. Foi um dia longo pro Milchick, e também tem uma outra pessoa que faz bastante tempo que a gente não assiste, que é o Irving. Assim que o Irving chega em casa, eu fiquei muito feliz que o Radar tá vivo de novo. Mas as coisas não estão tão boas assim, porque quem tá na casa dele é o Burt. Ele tá revirando ali o baú com todos os documentos do Irving, até que ele acha um papel falando exatamente sobre ele, o chamando de capanga da Lumon. O interessante nessa cena é que em nenhum momento ele desmente isso. Ele meio que confirma que realmente ele faz esse trabalho sujo pra Lumon e talvez até continue fazendo, e ele fica ainda mais suspeito quando ele decide convidar o Irving pra um passeio de carro. Se você assistiu qualquer filme de máfia, principalmente um filme do Scorsese, você já sabe que quando a pessoa te convida pra um passeio de carro, o final não vai ser feliz. Durante essa viagem de carro, o Burt confirma pro Irving que ele realmente era o funcionário responsável por lidar com essas pessoas que estavam dando dor de cabeça pra Lumon. Mas, felizmente, a gente não tem um final trágico, pelo menos não literalmente, porém ele é trágico no sentido melancólico, porque os dois precisam se despedir. O Burt avisa pro Irving que ele tem que sair da cidade, porque a Lumon tá de olho nele, então ele compra uma passagem e avisa pro Irving que ele não pode voltar pra Kier nunca mais. A coisa que eu achei mais interessante nessa cena, além da excelente atuação da dupla, foi uma pequena troca de diálogo ali entre eles. Durante a despedida, o Irving menciona que agora ele tá pronto para um relacionamento. Ele fala que agora ele está pronto. Isso parece ser uma continuação direta de um diálogo que eles tiveram na primeira temporada, quando os dois estavam ficando cada vez mais próximos e o Irving falou que não poderia ficar com o Burt porque ele não estava pronto. Isso prova que há resquícios de sentimento entre os dois e talvez essa memória pode até ter atravessado o bloqueio do chip. Isso me deixa com duas opções. Será que isso é um jeito de revelar que o Irving já fez o processo de ruptura antes? Então tudo que aconteceu lá dentro ele meio que lembra lá fora também? Isso explicaria as ligações dele naquele telefone que podem ter sido para Regabi ou até para Cobel, considerando tudo que aconteceu nesse episódio. Será que muito do que vimos do Irving no andar de ruptura, na verdade, era ele se fazendo de rupturado? O segundo caso envolve uma teoria que eu sei que muita gente não gosta, mas pode ser mais um indício de que o amor realmente
transcende a ruptura. Então, naquele momento em que eles estiveram juntos, eles tiveram aquele contato, talvez o toque entre os dois, ou o diálogo, ou aquele momento de silêncio tenha trago uma memória e eles assumiram como se fosse algo que realmente aconteceu com eles. Então a gente tem uma sequência de despedida muito bonita, com uma sequência musical bem melancólica, que representa essa mudança na vida de vários personagens. O Irving tá entrando no trem, a senhorita Wang tá entrando na van para continuar os seus estudos, e o Dylan pega o que talvez seja o seu último elevador. Agora vamos pra Halle/Helena, o que ela fez nesse episódio inteiro? Na verdade, a gente abre esse episódio com a Helena tomando um café com o Jamie Egan, o seu pai, e logo nessa ceninha a gente vê algumas coisinhas bizarras que podem indicar outras teorias loucas dos fãs tão loucos quanto elas. Você vê ali que a Helena corta o ovo em 6 pedaços e coloca num prato que tem essa imagem de 3 crianças, com uma delas sentada num trono e as outras 2 puxando ela para lados distintos. Será que isso é só uma referência visual ao processo de ruptura? E o que será que essa presença do ovo dividido em várias partes pode querer dizer? Será que isso tem a ver talvez com a Gemma, que visitou 6 salas naquele último episódio dela? Ou será que essa questão do ovo dividido em várias partes e essa imagem das crianças sejam talvez uma alusão ainda mais direta à possível gravidez da Halle/Helena, que a gente já tá teorizando faz um bom tempo? Durante o café, o Jamie Egan diz que preferia que a Helena comesse os ovos dela cru. A gente sabe que isso seria meio nojento, incluindo o próprio Ben Stiller, que é bem famoso por dizer que odeia ovos, mas isso é uma clara referência ao café da manhã que o Keir Egan tomava todas as manhãs. You know he used to drink 3 raw eggs and milk each morning. Durante toda essa sequência você nota que a cara da Helena é de preocupação, mas parece mais que ela tá escondendo alguma coisa do pai. E isso continua no carro quando ela tá com uma cara de preocupada. Então será que isso é só medo dela voltar lá pro andar de ruptura como Halle? Ou ela tem algum plano próprio que ela não quer revelar? Nesse momento a câmera se distancia da casa deles e foca na caixa d'água do prédio da Lumon. Eu já falei em várias lives anteriormente que esse foco talvez na caixa d'água não seja uma coisa completamente aleatória, porque o formato dela também é meio estranho, parece meio que um transistor, e eu ainda acho que a Lumon ela é distribuída como se fosse talvez uma placa-mãe, uma coisa meio computadorizada. Eu não tô dizendo, obviamente, que a Lumon ela seja um robô gigante, mas talvez ela seja um grande processador. Porque se a gente for levar em consideração o trabalho do MDR e aquele andar de testes, basicamente é o que acontece já na Lumon, então se o prédio inteiro for um grande tipo de processador, eu não vou achar isso uma grande surpresa. Eu já falei antes que eu ainda acho que o prédio da Lumon em si vai ser muito mais importante no futuro e vai se revelar algo muito maior. Principalmente depois desse episódio que mostrou várias tomadas externas do complexo da Lumon. Quando a Halle chega para trabalhar, não tem ninguém lá. O Mark não vai pro escritório já faz 2 dias e a última vez que ela o viu, ele tava com o nariz sangrando. Ela vai tirar satisfação, obviamente, com o Sr. Milchick, que já não tá tendo o melhor dia do mundo, mas depois dele, obviamente, não ajudar ela em porcaria nenhuma, a Halle decide pegar o mapa e decorar todo o trajeto pro centro de exportações. É nesse momento que ela tá tentando decorar o trajeto pro centro de exportações, temos essa revelação surpreendente de que o pai dela do nada apareceu no andar de ruptura. Então Jamie Egan diz apenas 2 coisas e as 2 são bem bizarras. A primeira delas é que a Halle o enganou. E a segunda é que ele a chama de querida Halle e não Helena. E aí eu fiquei me perguntando várias coisas. O que ele quer com a Halle? Será que ele vai tentar fazer um acordo com ela? Talvez trocar a Helena pela Halle? Talvez ele vai tentar maltratar a Halle de algum jeito? E outra coisa também, como que ele chegou no andar de ruptura? É estranho porque logo antes dele aparecer, a série mostrou várias tomadas com imagens do elevador do centro de exportações e uma câmera subjetiva como se estivesse mostrando o trajeto reverso do centro de exportações pro MDR. Como ele chegou lá tão rápido? Será que existem passagens secretas subterrâneas no prédio da Lumon? Eu falo pra vocês toda semana que eu acho que a Lumon é muito maior do que ela parece, e a cidade inteira de Keir eu não acho que seja apenas a superfície. Eu acho que temos alguma coisa do mesmo tamanho, talvez até maior, só que lá no subterrâneo da Lumon. Finalmente temos o reencontro de Mark e Cobell. A Cobell já tá assumindo que eles são aliados, mas o Mark não quer aceitar isso, então demora um pouquinho, eu achei até meio arrastada essa parte do episódio, onde eles tentam convencer o Mark a participar do plano da Devon de levá-lo lá naquela cabana da primeira temporada, onde a mulher do senador teve o seu filho. O plano da Devon é basicamente levar o Mark até lá para poder ativar o chip assim que ele entrar na cabana. Então eles entram numa corrida contra o tempo, porque a Cobell menciona que se o Mark já terminou Coal Harbor, provavelmente a Gemma já se foi. Cobell, Mark e Devon chegam no Damona Birthing Retreat, ou o retiro de parto da Mona.
É nesse momento que finalmente é justificado o título do episódio, quando a Cobell meio que dá uma palavra-chave dizendo Marsha White, 9º andar, estou procurando por um dedal dourado. Se você segue aqui os vídeos, você já sabe que eu teorizei sobre esse episódio há quase um mês, quando a gente estava falando lá do 5º episódio, sobre o título The After Hours. E naquele vídeo eu mencionei que The After Hours também era o título de um episódio de Além da Imaginação. Mas aí quando eu tava ali pesquisando sobre algum outro filme ou série que tivesse esse nome de After Hours, eu percebi que tem um episódio de uma das minhas séries favoritas, que é Além da Imaginação. Esse é um episódio lá da primeira temporada da série original, que mostra essa jovem que vai numa loja de departamento para poder comprar um objeto. Ela chega no 9º andar, compra esse objeto e quando ela volta pro elevador percebe que essa pecinha que ela comprou tá quebrada. Quando ela tenta voltar pro andar e devolver esse objeto para pedir o reembolso, ela recebe a notícia de que esse 9º andar nunca existiu. I was taken up to the 9th floor. That's what makes it so difficult to understand. You see, we don't have a 9th floor. Além dessa interação estranha entre a Cobell e a segurança, a Cobell também menciona que a Devon, que tá ali fingindo que tá grávida de novo, é uma das mulheres do Jamie Egan, e que tudo que vai acontecer ali naquela noite é para ser mantido em sigilo. Isso me faz questionar quantas outras mulheres já não passaram por isso por conta da Lumon e do Jamie. Quantos filhos diretos do Jamie Egan será que a gente tem rolando por aí? Isso com certeza vai deixar ainda mais bizarro aquelas várias teorias que todo mundo tem sobre talvez o Rickon ser um Egan, o próprio Mark ser o filho da Cobell. Do jeito que a conversa entre as duas acontece, até eu tô começando a acreditar que talvez o Mark seja filho da Cobell, porque provavelmente a Cobell deve ter tido um filho com o Jamie Egan, o que pioraria ainda mais o trauma dela e o relacionamento dela com a empresa. Quando eles entram na cabana, o chip é ativado e o Mark tenta fugir, mas a Devon fala pra ele não perder tempo porque ele vai acabar voltando, do mesmo jeito que aconteceu com a Hailey lá na primeira temporada. Mas quando eles chegam no 2º andar, a Cobell tá esperando agora pelo Mark interno. É nessa hora que a Devon pede pro Mark dizer pra Cobell a última coisa que ele falou pra ela. She's alive. Esse episódio foi uma loucura, vai mudar muita coisa. Com certeza, todos os ganchos que foram deixados, nem todos vão ser resolvidos no próximo episódio, mas eu acho que o próximo episódio, finalmente, pelo menos, vai resolver o que é o Cole Harbor. Eu acho que não só vai revelar o que ele é, mas talvez vai confirmar se ele vai ser concluído ou não. Mas a gente tem muito mais coisas para se preocupar aqui. A primeira delas é para onde que o Irving foi de verdade. Ele vai finalmente sair do território de Kier e a gente vai ver pela primeira vez como é esse mundo fora do domínio da Lumon. Se é que vai estar fora do domínio da Lumon, vai que tá pior do lado de fora. E o Dylan G? Será que ele realmente vai ser apagado para sempre? Ou será que de repente vai acontecer alguma coisa onde a Gretchen vai decidir ficar com a versão interna e a versão externa vai ser apagada? Eu acho que na verdade eles não vão apagar nenhuma das duas versões, eu acho que eles só desligam uma e depois de um tempo elas acabam voltando. E no final talvez a reintegração possa ser a única solução para poder unir o interno e o externo em um indivíduo único. É muita teoria bizarra, esse episódio foi absurdo, depois do episódio mais lento da Cobell, que eu também gosto muito. Esse aqui foi bem mais frenético, e o último com certeza vai ser aquele que vai deixar todo mundo apreensivo e indignado, porque depois que acabar, a gente vai ter que esperar, sei lá, 2, 3 anos de novo para uma terceira temporada. Diz aí nos comentários o que você achou sobre esse 9º episódio e o que você espera sobre o 10º e derradeiro episódio dessa 2ª temporada de Ruptura, que até agora eu tô achando incrível. E não se esqueça que nessa próxima segunda-feira, assim como toda segunda-feira, às 9 horas, fazemos uma live debatendo o novo episódio de Ruptura. Para não perder nenhum conteúdo do universo de ficção científica ou de Ruptura, curte esse vídeo, deixa um comentário, se inscreve no canal e apoie o nosso projeto, seja virando um membro aqui no canal ou virando um dos nossos apoiadores no Apoia-se. Até a próxima, tchau!